10 horas e 51 minutos, você está com o programa A Hora do Povo com a Dilson Cardoso e, claro, né, a doutora Andiara Ferreira, nossa advogada. Hoje é dia de Direito do Consumidor. Participe com a gente, 3360-1101. Obrigado pela sua audiência, aonde quer que você esteja, né? Aqui em Balneário, Camboriú, enfim, Itapema, aqui do outro lado em Itajaí, Barra Velha, Pissarras, Joinville, aonde você estiver, também na nossa capital do estado, aonde nós chegamos com, claro, o som nítido e imagem nítida também, digital, no canal 14.1 da TV Aberta. Obrigado por estar nos acompanhando. 10h52, tem mais perguntas agora na tela do programa Hora do Povo. Vamos lá então, participação do Amarildo, obrigado pela sua companhia. Bom dia, doutora. Comprei um veículo de um vizinho e na segunda semana, doutora, o motor apresentou problemas. O que eu posso fazer, se é que eu posso fazer alguma coisa contra ele, doutora? Bom dia, Amarildo. Então, até pode, tá? Só que aí teria que verificar primeiro se você fez um contrato e o que ficou estabelecido nesse contrato. E aí, por que eu falo isso? Como o veículo ele foi comprado de um vizinho, se o teu vizinho ele não é um vendedor contumaz, ele não tem uma empresa ali também, essa prática habitual de venda de veículos, aí o Código de Defesa do Consumidor não se aplicaria nessa situação. Então, se aplicaria outras regras que são estabelecidas no Código Civil, tá? Então, se eventualmente num contrato, por exemplo, ficou estabelecido, ou ele até te informou, olha, o carro tem esse tipo de problema, já te deixou ciente sobre isso, e isso ficou estabelecido no contrato, aí certamente você não vai conseguir ali buscar a reparação. Mas, se eventualmente ele vendeu o veículo dizendo que o veículo estava ok, que estava tudo certinho, e ele omitiu uma situação em que aquele veículo, uma vez descoberto o problema, ele perderia a tua funcionalidade, aí você até pode discutir. A única questão é que nessa situação, infelizmente, vai ser um pouco mais difícil, porque, a depender da situação, o pessoal acaba não fazendo nenhum tipo de contrato, faz uma negociação boca a boca, confiando na palavra, e aí depois acaba se enrolando ali, porque vai ficar, às vezes, muito difícil até mesmo de provar o que ficou combinado entre as partes na via judicial. Doutora, eu tinha uma dúvida também a respeito ainda dessa pergunta, né, do Amarildo, até porque eu acredito que não existe garantia de quando é CPF para CPF, né, doutora? Tem que ser de uma revenda, se não houver um contrato, por exemplo. Quando, por exemplo, é uma empresa ou aquela pessoa, ela trabalha com aquilo, ou seja, vamos dizer que o cara que vendeu o veículo ali, ele é um vendedor já conhecido contumaz, ele trabalha com isso. Ou seja, a prática habitual dele do trabalho é a venda de veículos. Logo, eu consigo enquadrar ele como uma vendedora, né? Mesmo via CPF, tá? Mesmo via CPF. Uma vez que enquadrou isso, ali ele nessa situação como vendedor, que o trabalho dele é isso, eu posso buscar aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor. E se é particular? Se é particular, também tem. Só que, aí que entra o problema, a depender de como foi a negociação, porque o Código Civil, ele estabelece prazos distintos e situações distintas, né? Então, por exemplo, às vezes um defeito, que é a gente fala no Código Civil de vício redibitório, tá? É um nomezinho que é a mesma coisa se fosse um defeito. É um vício que a pessoa às vezes já tinha ciência ou não tinha ciência, aquele vício ele acaba se perdendo o objeto, né? Por exemplo, o veículo, se foi um problema do motor e aquele problema ele acabaria com a função do veículo, ou seja, o carro simplesmente não funciona mais, não tem como consertar, ou se consertar sai muito caro, e foi ocultado esse vício, levando aquela pessoa a comprar aquele produto de forma errada, a pessoa consegue buscar na via judicial, sim, a reparação dos danos. Só que daí, como se trata de uma situação entre CPFs, né, aí a situação fica mais delicada. Por isso que é importante que, em situações de compra e venda, você faça um contrato, nem que seja uma folha, determinando ali valores, forma de pagamento, o que ficou combinado, prazo também de transferência e se a pessoa estava ciente ou não de eventuais vícios naquele produto e se ela também, se, vamos dizer assim,
se autorizou, não, se, como posso dizer, ela se obrigou a comprar aquele veículo da forma que o veículo já estava. Então, às vezes a pessoa vai comprar o veículo já sabendo Estava ciente. Daquele defeito. E aí, uma vez que ela está sabendo daquele defeito, ela não pode também depois discutir isso na via judicial, porque ela já comprou sabendo daquilo. Perfeito, 10h56, programa Hora do Povo, hoje Direito do Consumidor, doutora Andiara. Vamos com mais perguntas, porque tem aqui, ó. Bom dia, doutora, eu deixei de pagar 2 parcelas do financiamento do meu imóvel e depois descobri que minha casa tinha sido penhorada. Posso fazer alguma coisa a respeito disso, doutora? Bom dia, olha... até pode fazer, tá? Só que aí o ideal seria, como você descobriu a penhora, eu imagino que a penhora você descobriu via a matrícula do imóvel, tá? Lá provavelmente deve aparecer o número do processo, ou até mesmo com o teu CPF você consegue verificar no fórum o processo existente e aí analisando se o processo, se há algum tipo, por exemplo, de nulidade processual ou procedimento ali levado aquele bem à penhora, até mesmo eu acredito que pode ter ocorrido inclusive talvez um leilão extrajudicial. Tá? Então, primeiro, pegar a cópia, o número do processo, leve isso até um profissional da área para ele avaliar se há algum tipo de nulidade processual, até mesmo no procedimento ali, que a depender da situação você consegue fazer alguma coisa, tá? E lembrando que, por mais que seja o único imóvel daquela pessoa, uma vez que a pessoa não cumpriu com o pagamento daquele financiamento, aquele imóvel pode ir sim a leilão, tá? Então tem que ficar bastante atento a isso para que você não perca ali o seu imóvel. Muito bem, agora são 10h58, chegando às últimas perguntas para a doutora Andiara, de Direito do Consumidor. Vamos aqui na participação da Jaqueline, obrigado pela sua audiência. Bom dia, doutora. A minha energia foi cortada porque eu deixei de pagar uma fatura no mês de maio de 2023. Eles podem fazer isso, doutora? Vamos lá. Bom dia, Jaqueline. Olha, regra geral não podem, tá? O corte de energia é devido? Ele pode ser realizado? Pode, mas aí ele tem um prazo, tá? Então, por exemplo, a fatura que venceu no mês, nesse mês nós estamos no mês de abril, então eu não paguei essa fatura, aliás, uma fatura do mês de março, né? Porque normalmente se paga o mês anterior. Não paguei a fatura do mês de março. A concessionária, ela pode fazer o corte de energia em até 90 dias. Se não fez em até 90 dias, ela não pode mais fazer o corte de energia. E aí, se isso aconteceu nessa situação, eles estão lhe cobrando ou até mesmo já cortaram, isso pode gerar inclusive também uma indenização por danos morais para ti na via judicial, tá? Então, busque fazer uma reclamação direto ali na concessionária. Se não der certo, busque o PROCON. E aí, se o PROCON também não conseguir te ajudar, aí você pode buscar a via judicial, inclusive pedindo uma urgência, que a gente fala, uma tutela de urgência, onde o juiz vai avaliar se comprovado direitinho ali que eles estão cobrando por uma... cortando, aliás, a energia por uma situação já muito antiga. Nesse pedido de tutela de urgência, você consegue pedir a religação da energia, se for o caso. Tem uma pergunta agora para a doutora Andiara, que bem bacana, que eu, inclusive, gostei muito, né? Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber se eu tenho que pagar a conta de água, sendo que eu tenho poço artesiano. Eu sou obrigado a pagar, doutora, a conta de água também? Bom dia. Sim, sim. Às vezes o pessoal, fiz o poço lá e agora eu não uso mais, né, os serviços ali público, então eu não preciso mais fazer pagamento. Infelizmente não é assim, tá? O simples fato da pessoa ter ali, inclusive, há necessidade também de regularização do poço, né? A pessoa precisa buscar a regularização, não retira ali a obrigação dela do pagamento da taxa de disponibilização do serviço público, até porque tem toda a questão da rede de esgoto, né? Então isso por si só não retira a obrigação. Perfeito. Chegando, doutora, a última pergunta, né? Temos que fazer aqui para atender o nosso telespectador. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Eu sou de baixa renda e tenho um filho autista com deficiência em grau médio. Queria saber se eu consigo buscar algum tipo de benefício no INSS, doutora. Bom dia, consegue sim, tá? É importante pegar junto ao médico que está tratando o teu filho
um laudo dizendo ali as peculiaridades ali dele, as limitações, tá? E colocar ali no laudo também o grau que é esse autismo. E aí, isso você consegue fazer o pedido direto no INSS. Se, eventualmente, ele negar o pedido, aí você consegue recorrer na via judicial e aí há uma grande chance de conseguir, sim, o benefício para ele. Muito bem, 11 horas e 1 minuto, vamos dando ponto final no quadro hoje Direito do Consumidor, prometendo na próxima quinta-feira a doutora Andiara estará por aqui. Obrigado, doutora, já desejando um bom final de semana, paciente. Obrigada, um excelente final de semana a todos. Vamos rapidinho aqui a nosso intervalo comercial. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Hora do Povo de hoje, com as ocorrências policiais que você vai ver, né, que foram presos os assaltantes que agrediram aquele motorista, né, de aplicativo ali na cidade de Barra Velha, após o intervalo comercial, em instantes só.